Olá, gente, tudo bom com vocês? Demorou um pouco, mas vai sair a nossa terceira aula e hoje eu vou explicar para vocês como fazer o volume através da luz e sombra com as cores primárias, secundárias, cores que levam branco, cores frias, cores quentes em apenas um exercício. Você vai precisar de duas telas, ou uma 30 por 40 ou duas 20 por 30. Uma para a cor fria e outra para a cor quente. Divide a bolinha com um arco não na metade dela, mas ocupando um terço. Essa parte menor é onde vai ficar a sombra. Por que não dividir no meio? Porque você tem que lembrar que você vai fazer a transição ainda do escuro para o claro. Então, se você já tem o escuro na metade, quando você vier fazer esse sombreamento, você vai ficar sem área nenhuma de luz. Então, já deixa ela dividida apenas com um terço. Eu marquei aqui as cores que vocês vão ter que fazer. Essa tela vai ser dedicada a todas as cores quentes e as cores pastéis das quentes. As cores frias nessa tela e embaixo as cores pastéis das cores frias. Existem diferenças na hora de sombrear esses tons que levam branco e também existem diferenças na hora de sombrear as cores frias e quentes. E é isso que eu vou mostrar para você nesse exercício. Você coloca as tintas desta forma na sua paleta: magenta, amarelo, vermelho francês, branco, preto e azul fitalocianina. O pincel que eu vou utilizar é o de número 10. E no vídeo anterior eu mostro quais as marcas de tintas e pincéis que você deve utilizar para comprar o seu material básico. Vou começar com o círculo de cor amarela. Diluo aqui meu amarelo. A proporção dos diluentes também está no vídeo anterior. Diluo mais um pouco e vou pintar a área maior. Pronto, já fechei a área maior. Veja que eu não utilizei muita tinta, ela não está muito diluída, nem está muito encorpada. Agora, vamos fazer logo as partes maiores de todos. Vamos para a cor laranja, que será utilizado amarelo com vermelho, para fazer o nosso alaranjado. Tem um laranja aqui bem bonito. Também vou fechar o lado de cá. Não deixa nenhum buraquinho. Quem é meu aluno sabe que eu odeio buraco na tela. Então, muda a posição do pincel, porque como você está pintando na trama de um tecido, tem horas que desse lado fecha e desse lado abre. Então, você usa uma pincelada mais cruzada, para não deixar nenhuma parte sem pintar. Misturei aqui o meu branco com o amarelo. Para que esse exercício dê certo, você precisa limpar bem o pincel na hora de trocar de cor. Porque se você contamina o pincel com esse vermelho e não limpa direito, então você não vai ter um amarelo com branco, você vai ter uma cor puxando para alaranjado, que não pertence ao que a gente quer fazer. Então limpa direitinho, enxuga bem no paninho, para poder pegar a cor certa. Tem aqui agora para amarelo com branco. Agora vamos para o salmão, que é o laranja com branco. Geralmente as cores que estão adicionadas ao branco, elas têm uma consistência mais grossa do que a cor que você utilizou aqui em cima. Isso é normal, é o branco, ele é uma cor bastante opaca. Então ele tem uma cobertura diferente das cores puras, das cores pastéis. Então é necessário que você dilua um pouco mais a cor que levou branco do que da cor que você utilizou antes.
E se for uma área muito grande que você tá pintando, tipo um céu, então você tem que estar de vez em quando diluindo, não é só fazer a tinta e ficar utilizando não. Pintou um pouquinho, dilui, quando você vê que ela tá ganhando a consistência novamente de ficar grossa, pesada, dilui novamente. Olha que cor bonita. Pronto, fechado. Eu vou mostrar aqui na paleta como ficou as misturas que eu utilizei para fazer esse exercício até o momento. Aqui eu tenho o amarelo puro, aqui eu tenho o amarelo com branco, laranja puro, laranja com branco, vermelho puro, vermelho com branco. Nós vamos utilizar essas 6 cores, então por isso que eu não fiz mistura em cima de mistura, deixei separadinho aqui, até para você lembrar do esquema. Eu vou precisar agora fazer marrom para a área de sombra de todos eles. Como são todos eles cores quentes, vai ser um marrom quente também, que vai ser com mais vermelho francês aqui e um pouco de preto. Bota preto aos poucos, tá? Porque o preto ele fecha muito o tom, e se você começa por ele, você tende a fazer uma quantidade desnecessária de tinta. Tá, aqui eu tenho um marrom quente. Deixa eu colocar bem pertinho aqui para você. Vermelho francês com preto, ok? Eu fiz o meu marrom, um marrom quente que eu acabei de mostrar, e dei uma pinceladinha no amarelo, no laranja e no vermelho. Vou pegar a cor que eu utilizei deste lado e vou fazer a mistura na própria tela. Quando o marrom se junta ao amarelo, ele já dá a sombra natural. Esse aqui é o ocre. Eu só vou deixar de passar o meu pincel quando tudo tiver da mesma cor. Com uma área menor, você que não tem tanta experiência, pode mudar o pincel, tá? Que essas áreas assim dos cantinhos pode ser complicado para quem tá começando. Nada de fazer a transição ainda dos dois, tá? Só quando tiver exatamente o mesmo tom de cima a baixo. Que você tá misturando ainda o amarelo que você acabou de colocar com o marrom que você havia posto antes. Feito isso, o segredo agora: enxuga o pincel e você vai desmanchar essa linha no sentido contrário. Se ela tá na vertical, você vai fazer esse zigue-zague na horizontal. Você tá apagando a linha. Fica só em cima dela, tá? Não vai muito pro lado esquerdo, não, para não sujar o teu amarelo. Limpa novamente. E agora você vai aqui em cima fazer a mistura, a transição. Não pega aqui e vai levando para lá, fica aqui, ó. Teu trabalho é aqui. Então você vai ter uma área luminosa e uma área de sombra. Ó, tá vendo? Não fica marca nenhuma. E eu comecei a dar o volume para minha bolinha. Os dois lados bem fechados. Ok, limpa. Passa completo para não ficar marca, não fica novamente. Esse método vai ser igual para todos aqui da primeira linha de cima. Fez a transição. Então, se você usa muita tinta, não consegue fazer esse exercício, porque uma cor invade a outra, vira uma bagunça. Olha só, é simples, ó. Veja que aqui continua laranja, só que um laranja mais escuro. Aqui continua amarelado, um amarelado mais escuro.
E agora vamos pra cá. O mesmo marrom que eu utilizei nas bolinhas de cima, eu vou utilizar nas bolinhas de baixo. Vou dar pontinhos do mesmo jeito em todos. Limpa o pincel, não esquece de limpar o pincel. Aqui eu utilizei amarelo com branco, mas eu não vou colocar logo de cara amarelo com branco em cima do marrom, porque ele vai ter tendência a cinzentar. Presta bem atenção nesta parte. Eu vou pegar amarelo puro, este mesmo amarelo aqui, puro. O amarelo que tá aqui em cima, ó. Não esse com branco. E vou colocar aqui em cima do meu marrom. A sombra dele é evidente, vai ficar igual a essa. Esse é o pulo do gato. Presta atenção, tá? Note que ele ficou um amarelo com marrom, um amarelo escuro para essa cor. Agora sim, você pega a cor que você utilizou, a mesma, esta de baixo. Vou fazer mais um pouquinho. Tem que ser a mesma cor. Caso tenha acabado, você faz mais e dá um toquinho aqui, ó, para comparar. Tá igual? Perfeito. Então é essa mesma. Você pega ela agora e vai sobrepor a essa. Veja como a cor ficou luminosa e mais parecida com a cor do lado maior. Ter sempre o cuidado de não utilizar a cor direta, a cor que levou branco. Tem que fazer essa primeira camada antes para receber a cor com branco. Esse é o segredo. Fechei. E o restante é igual. Você vai quebrar a linha do mesmo jeito que você quebrou de cima. Sem ter o perigo de deixar a cor cinza, feia, sem luminosidade. Veja que a cor é bonita. Não é porque sombra que tem que ser preta, não. A sombra pode ser luminosa. O mesmo processo no alaranjado. Vai pegar o laranja puro e misturar com o marrom. Agora o laranja com branco por cima da primeira camada. Olha só que sombra perfeita. Você sabe que essa sombra alaranjada é a sombra dessa daqui. Não tem como dar errado, gente. Seguiu esse passo a passo, você vai ter um sombreamento perfeito. Você vai ter volume. Olha só. Show, lindo. E você vai conseguir também, eu sei. Vocês vão fazendo esse exercício e postam no meu Instagram para que eu veja se ficou ok. Deixa um comentário se deu certo com você, o que foi que você achou dessa aula. Porque quanto mais eu souber do que vocês estão gostando, precisando, fica mais fácil de ajudar. Agora a cor com branco. Às vezes ela seca, como eu falei pra vocês, né? Tem que diluir, fazer mais um pouquinho. E agora faz a transição. Lindo, não é? Bom, esse aqui está concluído, que foram as cores quentes. Vamos agora para as cores frias.
Eu fiz aqui um violeta, que foi a mistura do magenta com o azul fítalo. O azul fitalocianina, ele é um azul muito escuro, muito poderoso. Então, coloca primeiro o magenta e vai adicionando aos poucos o azul, tá? Pra ficar um roxinho. Aí você vai fechar toda essa área aqui. O violeta, por natureza, é uma cor bastante escura. Eu desconheço um azul mais bonito do que esse, gente. Eu tô encantada com as possibilidades do azul de fitalocianina. Eu usei por muitos anos o azul cerúleo e usei também o azul de cobalto escuro. Acontece que o azul de cobalto escuro é uma cor que contém um pouco de vermelho dentro dele. Então ele não é puro. Na hora de colocar preto nele, ele não fica legal. Na hora de colocar branco nele, ele também não fica bom. E a luminosidade aqui desse azul é indescritível. Pode ser que exista algum azul que eu não conheça, que seja mais bonito do que esse, mas esse aqui realmente é bem superior aos outros que eu utilizava antes, tá? Eu não limpei o pincel porque eu já ia usar o azul mesmo. Então só peguei lá o amarelo e eu tinha aqui o meu verde. Todos fechadinhos. Notem que essas três cores são cores frias e bastante escuras. Então, aquele marrom que a gente utilizou nas cores quentes, ele não é um marrom muito escuro. Olha só. O violeta, ele consegue ser bem mais escuro do que o meu marrom. Então esse marrom ele não tem força para escurecer ainda mais essa cor para fazer o sombreamento dela. O que é que eu vou precisar? Eu vou utilizar o vermelho e bem mais preto do que eu utilizei no exercício anterior. Ele vai ser um marrom frio também, um marrom mais pesado. Eu não posso utilizar o preto puro, mas eu posso utilizar bem menos vermelho do que eu usei anteriormente. Essa cor sim tem força para escurecer o meu violeta. E vou colocar aqueles toques que eu fiz no outro, da mesma forma. Pouca tinta. Pego meu violeta e faço a junção aqui. Olha só como é uma cor pesada. É a cor que a gente precisa para ter força para escurecer o violeta. Não tem como dar errado. Você precisa ter dois marrons, um marrom quente para cor quente e um marrom frio para cor fria. Existem muitos marrons prontos já para vender, mas eu prefiro fazer os meus. Pronto, olha só. Escuro. Transição agora. E quebro a linha. Eu tenho um lado de sombra e eu tenho um lado de luz. Não é porque a cor é escura que não vai ter uma cor mais escura do que ela tem que ter, senão você não tem volume. Limpo o pincel. Vamos pro azul. Fechadinho, misturado.
sem buracos. Limpa, transição. Fui colocando o branco nas cores, já fiz o violeta com branco, agora tô no azul com branco. E, posteriormente, o verde com branco. Qual a importância de você dominar essa volumetria nesse exercício com os círculos? Porque absolutamente tudo que formos pintar de forma realista vai precisar de luz e de sombra. Sejam frutas na natureza morta, sejam troncos na paisagem, seja volume na profundidade do mar para fazer marinas, para fazer uma pele na figura humana. Então não tem para onde correr, você precisa dominar a volumetria na hora que quiser pintar uma coisa de forma real. Limpo o pincel e vamos pegar aquele mesmo marrom escuro que utilizamos em cima. É bom que eles não estejam muito molhados, porque estamos sempre sobrepondo uma cor sobre a outra. Então, se tem bastante tinta logo de cara, a gente não consegue sobrepor a outra. Vou pegar o violeta puro, que não teve ainda a adição do branco, para misturar com o marrom. Olha só como essa cor é muito pesada para ser a sombra dessa. Mas precisa primeiro fazer desta forma que eu estou ensinando para vocês. Vocês podem até fazer direto só para ver como fica diferente. Como o efeito muda. Aqui. Agora sim, violeta com branco. Veja só que sombra natural. E o processo é simples. Agora que você já detém o segredo, você faz com muito mais eficácia a sua sombra. Transição. E fazer essa cor direto para sombrear o azul, logo você já vai ter a compreensão e vai poder fazer essa cor direta. Mas para entender o processo, faça por etapas, não pule as etapas, elas são importantes para que você tenha mais domínio do que você quer fazer. Não apresse as coisas não. Olha só. Como você vê a naturalidade da sombra com a sua luz.
por fim, o verde. É uma cor que a gente utiliza demais, é o verde, para fazer vegetação. Quem curte fazer paisagem precisa dominar isso aqui também. Na copa das árvores, você utiliza não apenas um verde, mas vários verdes. E você vai precisar sombrear todos. Todos vão entrar em degradê. Plano fechado, verde e branco. O importante, não fazer a transição sem que os dois lados estejam bem fechados, bem uniformes. E a última transição. Então, completamos nosso exercício de cores quentes e cores frias neste exercício de volume. Olha aí todas as áreas escuras e claras. Espero que vocês tenham gostado, entendido as técnicas que eu passei nesse vídeo. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa lá nos comentários. Se você gostou, deixa seu like. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá, grande beijo.